Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fabiane Reis e esse é o canal Conversa de Mulher. E hoje eu vim aqui conversar com vocês um pouco sobre o tema Não Morra em Casa. Meu Deus, Fabiane, que tema estranho é esse, não morra em casa? Mas eu confesso que esses dias esse tema tem me incomodado bastante, ou não vou falar incomodado, mas tem gritado um pouco no meu ouvido, o não morrer em casa. Mas antes de eu entrar no tema, eu quero contar para vocês um pouco da minha história, para vocês entenderem o porquê desse tema. Bom, eu comecei trabalhando muito cedo, comecei trabalhando com os meus 14, 15 anos. Comecei fazendo um estágio e desde então eu não parei mais de trabalhar. Trabalhava um pouco aqui, trabalhava um pouco ali, no período que eu ainda não tinha uma idade apta para trabalhar em uma grande empresa. E depois eu comecei trabalhando numa empresa, depois eu fiz faculdade e comecei logo, acho que no segundo ano de faculdade já trabalhando como professora de ciências, e eu trabalhei nessa área durante 17 anos. E todas as vezes que eu saía para trabalhar, eu saía feliz, era o que eu queria. Eu sempre amei ensinar, sempre amei dar aula e fazia isso com muito amor, com muito carinho. Eu sempre tive um amor muito grande pelos meus alunos, um carinho muito grande pelos meus alunos e fazia aquilo de coração. Eu não lembro do dia que eu saí para o trabalho falando: ai meu Deus, eu tenho que trabalhar hoje. Eu não lembro desse dia, porque eu fazia realmente de coração. Só que aí eu casei. Então, tem 12 anos que eu saí da sala de aula, né? Então, tem 12 anos que eu não dou mais aula. E nesse período que eu ainda trabalhava, que eu ainda dava aula, eu tive períodos da minha vida que eu trabalhei de manhã, de tarde e à noite. E às vezes no sábado também. E apesar de ser um trabalho assim bem grande, porque o professor não é só o sair para dar aula, mas tem prova para corrigir, ele tem que se programar, ele tem que planejar, enfim, existem várias coisas que estão por trás, né? Que estão nos bastidores da sala de aula, que são bem trabalhosos. Mas eu fazia isso também bem de coração, eu gostava. E muitas vezes, quando eu ia para o trabalho, eu saía mais ou menos às 6:30 da manhã para ir para o trabalho, para ir para a escola. Eu via, às vezes, algumas mulheres na rua caminhando cedinho, né? E quando eu vinha almoçar, porque já tive tempo de ir em casa almoçar, eu via outras mulheres, às vezes sentada, conversando, uma outra na rua, sentada conversando. E eram mulheres que não trabalhavam fora, como eu trabalhava, né? E eu olhava aquilo e eu falava: nossa, isso que é vida, né? Não trabalha fora, pode se encontrar na hora que quiserem se encontrar, podem fazer as coisas na hora que quiserem fazer. E eu achava assim, sinceramente, eu achava que aquela coisa da mulher não trabalhar fora, que elas não tinham praticamente serviço nenhum. Esse era o meu pensamento, estou sendo sincera para vocês. Até que eu me tornei uma dona de casa. E aí veio toda essa questão: uau, o que é ser dona de casa? E hoje eu quero falar um pouco para você que é dona de casa, para você que não é também dona de casa, mas em algum momento da sua vida, como aconteceu comigo, você pode se tornar dona de casa. Eu quero dizer para você: não morra dentro de casa. Não morra dentro da sua casa. Às vezes nós que somos donas de casa, hoje eu sou dona de casa, nós fazemos desse trabalho, nós não valorizamos muito o nosso trabalho, nós não valorizamos o nosso trabalho
ele já não é valorizado pelas pessoas de fora, muitas vezes não é valorizado pelos filhos, pelos maridos, pelas pessoas que, como eu, passava na rua e olhava aquelas mulheres que eram só donas de casa. E às vezes nós também não valorizamos o nosso trabalho. Mas como nós somos importantes? Como a dona de casa é importante? O nosso trabalho é tão importante que é o único trabalho que não tem desemprego. Alguém já viu uma dona de casa desempregada? Uma dona de casa ela pode trabalhar 24 horas por dia. Se ela quiser, ela sempre vai encontrar um trabalho aqui ou um trabalho ali. Estou falando alguma coisa errada ou vocês que são donas de casa concordam comigo? Nós vamos sempre encontrar. E o nosso trabalho é diário e é um trabalho também noturno, porque se uma criança te chama, se você precisa fazer alguma coisa, você é mãe, você também é dona de casa. Então, o nosso trabalho é um trabalho muito importante. E quando nós falamos sobre a questão da dona de casa, existe no livro de Provérbios, Provérbios é um livro da Bíblia. É um livro muito interessante porque é um livro que aconselha. Então, assim, é um livro muito interessante. E no livro de Provérbios tem um capítulo, que é o último capítulo do livro de Provérbios, que é o capítulo 31. E nesse capítulo, ele fala, né, de uma mulher. Ele apresenta uma mulher. Então ele fala, mulher virtuosa, quem achará? Ele diz que, uau, essa mulher virtuosa é uma mulher muito difícil de encontrar. Ele diz que existem muitas mulheres, milhares de mulheres espalhadas pela face da terra. Mas a mulher virtuosa, ela é muito difícil de ser encontrada. Ele fala que o valor dessa mulher é como o valor de uma joia muito preciosa, muito cara, que nem todas as pessoas, ou melhor, um mínimo de pessoas, o mínimo do mínimo, tem condições de comprar essa joia tão valiosa que é essa mulher virtuosa. E ele fala dessa mulher, mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede, o seu valor é maior do que essas joias preciosas. E quando nós falamos sobre nós mulheres, que estamos em casa, que somos donas de casa, nós precisamos entender que a mulher, ela tem essa ela tem essa questão do cuidar, ela tem essa questão do zelar. A mulher ela tem essa questão de estar trazendo de certa forma uma harmonia. Então, essa mulher que ele fala, e hoje eu quero falar em especial para você que é dona de casa. Ele não fala apenas para a dona de casa, mas eu quero falar para você que às vezes se sente desvalorizada, como eu às vezes me sinto. Então, eu quero falar para você o valor que você tem. Nós mulheres donas de casa, nós temos um valor muito grande na nossa casa. Nós temos um valor muito grande na educação dos nossos filhos. Nós temos um valor muito grande na organização da nossa casa. Às vezes você não se valoriza. Às vezes você acha que você não pode ajudar o seu marido. Às vezes você acha que você só vai ajudar o seu marido se você sair da sua casa para você trabalhar. Algumas mulheres não encontram empregos, outras mulheres elas não estão ainda preparadas para o mercado de trabalho, outras mulheres têm filhos pequenos e não podem trabalhar. Enfim, existem vários motivos que podem fazer uma mulher ficar em casa, uma mulher ser dona de casa. Mas qual seja o motivo, seja essa mulher virtuosa, seja essa dona de casa virtuosa. Como dona de casa, você pode muito bem administrar a sua casa, administrar os gastos que vocês estão tendo, ver o que você pode fazer para vocês não gastarem tanto, em que você pode economizar. Como dona de casa, você pode olhar e fazer um cardápio para os seus filhos, um cardápio que vai atender para a sua família, vai atender todas as necessidades que o corpo precisa. Como uma mulher virtuosa,
Você pode, como uma dona de casa, você pode olhar o seu filho na escola, você pode levar o seu filho na escola, você pode trazer o seu filho da escola, você pode acompanhar o seu filho na escola. Eu tenho certeza que muitas mulheres gostariam de ter ou de estarem no seu lugar, nesse lugar que você está ocupando. Muitas não têm essa possibilidade. Muitas precisaram terceirizar essa atividade com outras pessoas, talvez com mãe, com sogra, com uma babá, enfim, com um jardim de infância, enfim. Algumas mulheres precisaram terceirizar esse trabalho e você não. Você pode fazer. Você pode fazer esse trabalho. Então, faça de coração. O capítulo 31 de Provérbios, que começa a partir do versículo 10, quando ele fala sobre as mulheres, ele está falando de todas as mulheres. A mulher solteira, a mulher casada, a mulher viúva, a mulher divorciada, enfim, ele está falando de todas as mulheres. E ele fala desse valor que a mulher tem. E nós, como donas de casa, como mulheres que ficam em casa, nós podemos estar ajudando, nós podemos estar, de certa forma, administrando a atmosfera da nossa casa. Nós podemos estar, de certa forma, administrando a atmosfera do nosso lar. Como assim, Fabiana, administrar a atmosfera? Às vezes o marido vai chegar do trabalho preocupado, cansado, estressado. Nós podemos administrar isso administrando os nossos filhos. Às vezes nós vamos estar cansadas, às vezes os nossos filhos vão estar irritados por algum motivo. E nós podemos estar administrando toda essa atmosfera, falando com o filho, ó, papai chegou cansado, ele precisa do silêncio, ele precisa do momento dele, falando com o marido, ó, o menino teve problema hoje na escola, então a gente precisa estar conversando com ele, vamos ver, conversar o porquê que aconteceu. Então, assim, a mulher, ela tem essa administração, ela consegue cuidar da atmosfera do lar. E quantas de nós não têm usado isso? Quantas de nós não têm administrado essa situação na casa? Quantas de nós estamos sendo tolas e não estamos sendo sábias para podermos administrar aquilo, para administrarmos aquilo que é necessário administrar na nossa casa? No texto de Provérbios 31, diz que nós mulheres, nós somos como navios mercantes. Eu não sei se na sua cidade, no lugar que você mora, se existe um porto. Mas num porto nós podemos ver diferentes tipos de navios e podemos ver esses navios mercantes. Geralmente esses navios mercantes são navios que levam mercadorias, são navios que estão cheios de contêineres e dentro desses contêineres tem mercadorias para irem de uma cidade para outra, de um estado para outro e até mesmo de um país para outro. E esses navios geralmente são navios muito grandes, são navios de porte muito grande. Claro que vão existir navios de pequeno porte, de médio porte, de grande porte. Sim, vão existir. E no texto nós somos comparadas a esse navio. Nós somos comparadas a alguma coisa, no caso o navio, que é capaz de carregar cargas. E assim nós somos. Nós somos fortes e nós conseguimos carregar as cargas. Então, muitas vezes, nós temos tantas responsabilidades. Nós temos que lavar, passar, cozinhar, arrumar, limpar, levar menino na escola, pegar menino na escola. Enfim, nós temos muitas atividades e às vezes nós falamos, eu não dou conta. Como eu também às vezes falo, eu não dou conta. E no texto de Provérbios diz que nós somos esses navios mercantes. Então significa que nós temos condições de carregarmos essas cargas. Mas será o que nós estamos fazendo que nós não estamos conseguindo carregar essas cargas? E quando nós paramos para pensar, por exemplo, na bisavó, na avó, que lavava a roupa do lado de fora, que não tinha uma água encanada, que não tinha uma máquina de lavar, que não tinha talvez
um ferro para passar roupa elétrico, que não tinha todas as mordomias que nós temos hoje na nossa casa e elas davam conta do trabalho, nós paramos para pensar, com tantas mordomias, por que que nós não estamos dando conta do trabalho? Então, é muito importante a gente se organizar. É muito importante você fazer uma agenda para você de organização. Como que eu consigo me organizar? O que que eu vou fazer para me organizar? Lá no texto de Provérbios, está dizendo que nós somos esses navios mercantes. Está dizendo que nós conseguimos dar conta dessas atividades. Agora, como nós estamos realizando essas atividades? Nós temos recebido essas atividades como um presente de Deus, eu poder estar em casa, eu poder fazer a atividade, eu poder cuidar da minha casa, eu fazer da minha casa um lar, ou eu estou recebendo essa possibilidade com o coração fechado, com o coração amargurado? E o ruim disso é que quando você faz isso de coração, quando você faz isso servindo, quando você faz isso vendo que aquilo que você está fazendo está trazendo benefício para os seus filhos, está trazendo benefício para o seu marido, é diferente do que quando você faz com o coração amargurado, quando você faz com um coração fechado, com um coração triste, com um coração que lamenta, com um coração com raiva. Existem momentos, a Bíblia fala também sobre isso. Existem momentos, existe tempo. Existe tempo para trabalhar, existe tempo para estar fora do trabalho, existe tempo para poder chorar, existe tempo para poder rir. E existe também esse tempo que nós temos. Então, aproveite o seu tempo. Se hoje você está em casa, aproveita o tempo que você está em casa. Entenda esse tempo como um tempo que Deus está dando a você para você cuidar dos seus, para você cuidar de si e para você mostrar o amor que você sente pela sua família. Então, entenda esse tempo como um presente e não entenda esse tempo como uma maldição. Porque se você entender esse tempo como uma maldição, você vai ser feliz, infeliz, você vai estar frustrada e as pessoas que estiverem ao seu redor também não estarão felizes. Mas se você entender esse tempo como uma bênção de Deus, se você entender esse tempo como um presente de Deus para esse momento da sua vida, todo o trabalho, tudo que você vai fazer vai ser diferente, tanto para você quanto para as pessoas que estão ao seu redor. Então, aproveite o tempo. Não morra na sua casa. Não morra de frustração, não morra de ódio, não morra de raiva, não morra de reclamação. Não morra. Não morra na sua casa. Faça e olha o que você pode fazer para a sua família. Se o quarto não está legal para você, se você não está gostando do jeito que o seu quarto está, muda os móveis de lugar. Se a sua sala não está legal, se você está achando que está muito. A decoração não está legal, muda os móveis de lugar, muda as coisas de lugar. Uma simples mudança que você fizer na sua casa vai te ajudar, com certeza, a olhar a sua casa de uma forma diferente. Claro que isso precisa ser trabalhado no seu coração. Você tem que entender esse tempo, você tem que entender essa situação como sendo uma bênção. Mas a simples mudança que você fizer, com certeza vai te ajudar. Eu não li com você todo o texto que está no capítulo 31, a partir do versículo 10 de Provérbios. Eu falei para você, comentei com você apenas 2 versículos. Mas esses 2 versículos que eu comentei com você, aproveite-os. Use na sua vida. Que esses versículos eles possam estar falando ao seu coração, falando para você o quão importante você é, falando para você o quão abençoador é para você estar em casa e poder cuidar dos seus. Aproveite a sua casa, abençoe a sua casa, abençoe sua família, abençoe seu marido, abençoe seus filhos, abençoe a sua casa. Se você é casada, se você não é casada, abençoe a sua casa.
Abençoe o lugar que você está ocupando no momento e seja agradecida. Agradeça. Eu espero que esse vídeo tenha falado com você. Muito obrigado por me ouvir e que Deus te abençoe. Tchau!